histórias que provavelmente ouvi ou que provavelmente presenciei, ou que apenas inventei. Quem sou eu? Um amante do amor, um amante da vida, um amante da arte. Fiz esta carta na tentativa de descrever um pouco a trajetória do nascimento, passando entre no que se igualam e no que se diferenciam os bebês e crianças, até chegarmos nos estudos feitos pelo ilustre Piaget. No início dos tempos, na era da UPE, o grupo dispersou palavras de escrito e criou a vida, depois de várias tentativas, claro. A primeira tentativa não gostaria nem de descrever, mas como preciso, aqui segue. A jovem que tinha uma vida desregrada, ao saber que estava grávida, não diminuiu em nada o consumo de bebidas alcoólicas e drogas, e ainda, com uma tentativa louca de aborto, tomou um remédio. As consequências viriam no futuro. Final da história, o remédio não provocou o aborto. O filho nasceu cheio de sequelas, e após 2 dias veio a óbito, colocando a mãe em desespero total. A jovem de consequências. Na segunda tentativa, uma moça, ao entrar em trabalho de parto, recebe um medicamento para que sua dor fosse amenizada. Não sabe ela que as consequências estão muito além do que os estudos conseguiram desvendar até agora. Estudos mostraram que em casos como esse, no futuro, a criança apresentará pouca atividade motora espontânea, frequências cardíacas e respiratórias lentas e circulação precária. Mas infelizmente não avisaram a mãe a tempo. O filho nasce aparentemente normal, mas no futuro poderá ter alguns atrasos. A terceira e minha última citação, essa sim, ela fez a sua escolha por um parto normal. Rejeitou a qualquer medicamento e teve seu filho primordial aos moldes antigos. Porém, não menos seguro e com todo o cuidado e segurança que a medicina hoje pode dar. Bela escolha, mãe. Porém, de nada se pode assegurar que no futuro seu filho será mais ou menos saudável que o da mãe, segundo o caso citado. Como a história, quem escreve é eu, então colocarei que a segunda mãe se chamará Ana e a terceira Maria. Ambas são amigas. Os filhos são colocados para brincar juntos. E após muitos brincarem, eles perceberam que algo estava ruindo em seus ouvidos. E sem saber o que era, balançavam as suas cabecinhas. E assustados, comunicavam entre si sobre o que seriam instituídos, tentando incomodar. Eles perguntavam se poderiam ter coisas de sua cabeça, se eles estariam doidos, e não se conformavam em não responder. Sim. O medo toma conta deles e logo começam a chorar. Aí surge a figura da mãe. Ao reconhecer seu rostinho protetor e ela, ao jogar a palma da sua mão, ela se pensa instintivamente e pega no sono. Esses acontecimentos são as chamadas similaridades entre os bebês. Porém, não é assim todo o tempo. Os bebês têm características particulares que os diferenciam.
dorme serenamente e não dá trabalho para a mamãe, o outro chora a todo instante, deixando a mãe enlouquecida, sem saber o que fazer. Não sabe ela que ele usa desse método para que ela possa responder ao seu chamado e ao seu trabalho. Porém, isso é usado também como uma forma de comunicação e sobrevivência, chorando quando está com fome ou dor. E agora a gente vai falar sobre o computador do celular. Ao vivo é o melhor do que era mas agora nós vamos falar sobre a teoria de Piaget. Piaget foi um psicólogo suíço que procurou estudar sobre o desenvolvimento infantil. Ele ficava sem saber por que assim. Ele buscou porque os bebês, criaturas tão limitadas, se tornavam adultos sofisticados. Piaget observou bebês em seu habitat natural, sempre cercados por fios de pelúcia, chupetas, mamadeiras, fraldas sujas e principalmente pelo carinho e paciência da mamãe. Antes de completar 2 aninhos, o bebê inteiro de modo sensorial, pela visão, e manipulação. Eles têm ato reflexo, sucção, choro. É o chamado estado sensório motor. Eles adoram brincar de aparecer e desaparecer. Eles também descobrem novos usos para velhos objetos, como jogar um rio para a mamãe pegar. De aniversário de criança, doces e bolos de graça. Mas eu não faço, nunca vai ter um beijo nessa fase, elas, as crianças, providas da linguagem, formulam conceitos simples e começam a representar brincando, como usar a vassoura como cavalo. Também existem figuras que representam a realidade. Além disso, gostam de imitar, como cantar prostituição. Uma característica muito marcante dessa fase é o egocentrismo, já que tudo é extensão do corpo. Ela tem que enxergar o mundo com base em suas próprias características. Por isso, elas têm um sentimento de posse em relação às coisas. O próximo estágio de Piaget é o chamado estágio das operações concretas, que vai dos 7 aos 11 anos. Nessa fase, há uma superação do egocentrismo. As crianças desenvolvem a capacidade de usar a lógica, que vai se guiar não predominantemente pelas informações sensoriais simples para entender a natureza das coisas. Em outras palavras, elas adquirem a habilidade de realizar operações mentais concretas, embora não sejam capazes de lidar com ideias abstratas.
dará 4 operações matemáticas: soma, divisão, adição e multiplicação. Na aula passada, a gente já viu soma e multiplicação, mas vamos fazer divisão e multiplicação. Vamos, senhor Marcos. Silêncio, gente, silêncio. Senhor Marcos, pode dizer quanto é 9 vezes 20? Silêncio, por favor. Tem que ter, tá bom? Mas a gente vai saber. Ou é 10, ou é 9, ou é 1. 91. Aí também nem Quanto é 9 vezes 1? Provavelmente você vai tomar um remédio. Você vira, depois que ela Última tentativa, pelo amor de Deus, você tem que almoçar. A próxima fase é chamada de operacional formal, que vai dos 11 aos 15 anos. Nessa fase, as crianças, adolescentes, desenvolvem a capacidade de entender a lógica abstrata. E aí? Você não mata. Eles não são mais limitados ao aqui e agora. Julga-se revolucionário com pretensões de mudar o mundo. Cria suas próprias filosofias de vida. Seu estilo, a famosa fase da rebeldia. Ocorre a passagem do pensamento concreto para o formal, ou seja, as operações partem de situações reais para o plano dos problemas hipotéticos, abstratos, sem o apoio da percepção e observação real. É característica desse período a formação da personalidade e a valorização do eu. Enfim, ditado de Piaget. Piaget é bem conhecido por relação às idades, né? Aqui relação às idades. E às vezes ele aprende de alguns bebês também que eram mais avançados. Como que agora um exemplo desse bebê sozinho.